Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o 4. E depois você vai abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 também, e versículo de 1 até o 3. Amém? Já deixa aberto aí, coloca seu separador de texto aí para você abrir os dois textos. Amém? Quero aqui já agradecer a liderança do Semear. Quero agradecer ao pastor presidente também pela oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra. Quero convidar você aí do canal Ebenezer Oficial para estar atento ao que Deus vai falar contigo esta noite. Aleluia! Quero parabenizar aqui também a Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção, o Grupo Semear que me aceitou de volta. Amém? É uma maravilha fazer parte do Grupo Semear, que é uma coisa que eu amo, é fazer esta missão. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 1, tem um texto dizendo assim: tendo, pois, empreendido por ordem e a narração dos fatos que entre nós cumpriram, segundo transmitiram os mesmos, os que prescindiram desde o princípio, foram ministros, foram quem? Da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, para que a sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheceis a certeza das coisas que já foram informadas. Agora você vai lá para Atos, capítulo 1 também. Aleluia. Atos, capítulo 1. Fiz-me primeiro trato com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas até os dias em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, dado o quê? Pelo Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, as quais também depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Apresentou-se como? Com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de... Assenta glorificando. Antes de entrarmos aqui na palavra, eu quero falar à igreja que eu nasci dentro de uma obra missionária. É por isso que eu amo missões. Quando sou convidado a ser enviado, eu vou sem questionar. Porque eu nasci dentro de uma obra missionária. Quando eu aceitei a Jesus, em prazo de 15 dias, eu já estava batizado nas águas e colocado dentro de uma obra missionária aonde ninguém queria fazer. Muitos foram enviados, mas não quiseram fazer. E lá o Senhor me colocou nessa obra missionária, um setor de chácara, muito difícil de evangelizar, porque você vai em uma chácara, anda 1 quilômetro a outra, 2 quilômetros na outra, a pé, de bicicleta, fazendo essa obra missionária. E depois de um ano que estava nessa obra missionária, lendo e aprendendo a palavra e conhecendo Jesus, descobrimos que naquela obra missionária havia um centro espírita. E o centro espírita usava as fotografias das crianças para mandar para o exterior. O interessante nisso é que o Senhor falou no meu coração numa noite, que era para mim de entrar a esse centro espírita e desbaratinar o ninho de Satanás que tinha lá. E o interessante é que nós usamos uma criança para trazer para nós
se realmente havia isso lá, porque eu não poderia agir sem ter uma certeza que acontecia essas coisas, e essa criança conseguiu trazer umas fotos. E então eu acionei a Polícia Federal, o Ministério Público, e eles fecharam esse centro espírita e tiraram esse homem que não era brasileiro, era estrangeiro, e deportaram ele para fora do país, mandaram ele de volta. E eu continuei por mais 3 anos nessa obra missionária, evangelizando, pregando, e conseguimos fazer ali uma congregação. Hoje ela ainda existe lá. Tem uma missionária que eu ganhei para Jesus lá, aonde ela própria, quando fui evangelizar, ela soltou os seus cães ferozes em mim, e eu já estava no meio do pátio da chácara dela. Eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, segundo a tua palavra, tu diz que dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, ao meu favor. Fechei os meus olhos e esses cachorros chegaram, me cheiraram e não me morderam. E ela gritou de lá falando assim: eu não sei porque os meus cães não te mordeu. Aí eu falei para ela assim: eu vim aqui em nome de Jesus. E aí então Deus já me revelou a situação daquela mulher, e Deus me fez falar a ela: olha, tu vives aí na tua casa, e vendo vultos, não dorme direito, noites de insônia, você anda perturbado, o demônio está na tua casa, Deus mandou eu vir aqui. E esta mulher aceitou Jesus, foi liberta, hoje ela é missionária lá no campo. Eu estou trazendo isso aqui para mim entrar na palavra. Queridos, nós estamos vendo um texto sagrado de Lucas, que foi um homem, um evangelista ganhado nas missões de Paulo, nas obras missionárias de Paulo. A Bíblia vai falar que ele volta para Jerusalém, começa a escrever os feitos de Jesus, porque Lucas também viveu ali com Paulo, comprovou a ressurreição de Eutico, né? Lucas acompanhou Paulo e viu muitos milagres. Agora Lucas está em Jerusalém escrevendo os feitos de Jesus, e Lucas está evangelizando aqui nesse texto um homem chamado Teófilo. Preste bem atenção, Lucas está apresentando a ele os feitos de Jesus. Lucas está falando para ele: olha, Teófilo, quem fez até agora, quem curou foi Jesus, quem libertou foi Jesus, quem deu vista aos cegos foi Jesus, quem quem libertou do cativeiro foi Jesus, quem ressuscitou Lázaro foi Jesus, quem libertou Maria de Madalena foi Jesus. Mas agora, Teófilo, é Jesus que vai fazer a obra através de nós. O interessante aqui é que Lucas está passando para ele um relato de que Jesus fez, e agora Jesus vai fazer através de mim e de você. E aqui eu quero já ministrar esta noite, porque Lucas está preparando Teófilo com uma base, um alicerce. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: você precisa ter uma base, um alicerce, conhecer a Jesus para fazer ele ser conhecido, porque não adianta, igreja, se nós não tivermos um alicerce, uma base. Você tem que falar daquilo que você vive, de que você viveu, a bagagem que você tem como obra missionária. Nós estamos vendo aqui Lucas falar: você precisa conhecer Jesus para depois fazer ele ser conhecido. E o interessante é que aqui, mas agora nós vamos fazer esta obra que foi dada a mim e a você. Não adianta nós termos uma credencial, uma ordem eclesiástica. Não adianta, querida igreja amada do Senhor. Não quer dizer que você tem um título de missionário, que você é missionário sem missões.
A missão é uma obra que está inacabável. A igreja de Cristo nos últimos dias está acomodada. É bom vir para a igreja, pastor Jefferson. É ótimo estar aqui com os irmãos. Mas ao sair daqui, você tem disponibilidade de ir na casa do enfermo, de ir no hospital ali no Santa Rita, que está lotado. Eu estive lá outro dia, de ter uma autorização para entrar no presídio e orar pelos presos. Você está tendo essa disponibilidade de sair daqui agora de madrugada e sair aí na casa de um irmão que está acamado. Lucas está falando, conheça Jesus primeiro. Eu fiz aqui primeiro, eu estou fazendo uma base aqui para depois nós ir para o texto de Atos. Você precisa ter alicerce, você precisa ter um legado de missões. Eu louvo a Deus por essa equipe do Semear que a Ebenezer tem, porque essa equipe ela faz um trabalho tanto de missões como um trabalho de social. Você sabe no mutirão quantas famílias nesse domingo, nesse sábado, não teve todo o alimento do dia? Eu estive lá por 2 vezes. Está ali a pastora Exaldina, que também não vai me deixar mentir. Mutirão é mais obra assistencial. Mutirão é obra mais para você estar orando na casa dos enfermos, liberando os cativos, oprimidos, aqueles que estão morrendo na cachaça, nas drogas. E nós somos missionários dos últimos dias. Olha o que Lucas vai falar assim, olha. É interessante aqui esse texto, porque ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Espera aí, se ele colocou esta palavra aqui, é porque era um homem importante. Porque quem tem uma formação, um doutor, por exemplo, e encontra outro doutor, ele dá o elogio de que é cabível. E Lucas está falando de excelentíssimo Teófilo. Provavelmente esse homem era um homem importante, mas ele estava interessado em saber quem era Jesus e os feitos de Jesus, os milagres que Jesus fez. Ele estava com sede de aprender a falar do Mestre, porque nós falamos daquilo que nós conhecemos. Eu vivi um tempo, missionário Isabel, de que nós tinha a autoridade, pastor Roberto, de falar ao cego, tenha vista, de falar o aleijado, levanta e anda, e isso acontecia na íntegra. Eu tive esse tempo. Eu fui em uma pregação em Formosa, e nesse dia Deus me revelou à noite, porque eu falava, Senhor, eu quero ver um milagre acontecer aos meus olhos para mim crer, Senhor. Eu não sou Tomé, mas eu quero crer. E fui numa obra em Formosa. E Deus me mostrou à noite que a igreja não tinha os vitrôs, era tijolo à vista. Eu tive esse sonho e eu fui em Formosa. Eu cheguei na igreja e era a igreja do sonho. E nesse dia tinha um menino surdo e mudo. E o pastor, a mãe trouxe, quando chamou para orar, a mãe trouxe e revelou o pastor. E o pastor botou ele de frente lá para a porta de fora, chamou o nome dele e ele não ouviu. Por muitas vezes o pastor falou no microfone e não ouviu. Ele pediu à igreja para se levantar. E a igreja já estava cheia do poder, já havia glórias, o céu já tinha descido naquele momento, e ele mandou o menino, a mãe levar o menino para a porta da saída, era muito grande o templo, e naquele instante ele falou o nome do menino, o menino se virou para o pastor, e o pastor falou, vem, e ele veio. Quando chegou, ele falou, como é teu nome? E ele falou o nome. Quem é a tua mãe? E ele falou o nome da mãe. Eu presenciei milagres que não acontecem mais. Nessa obra missionária que eu estava ali nas chácaras, tinha uma menina com rancianismo. Hoje é rancianismo, mas antigamente era lepra, toda cheia de lepra.
E eu falei: Senhor, eu não estou brincando de ser crente, Pai. E o Senhor me levou na madrugada e falou: desce 7 dias no jejum e na oração. Eu chamei mais 3 obreiros e nós íamos todos os dias orar e jejuar. No 7º dia, o Senhor falou: vai. Levamos o óleo da unção, que foi orado também durante esses 7 dias. E chegamos lá, passamos o óleo. O interessante, pastor Roberto, é que o inimigo às vezes quer nos envergonhar. Nada aconteceu. Mas no 3º dia, a mãe ligou para nós: venha ver a minha filha, a pele dela está limpando. Cadê os missionários cheios do poder de Deus? Cadê os missionários que ainda têm capacidade de abrir a boca e falar: quero que o cego veja, porque esta obra Deus deixou para que agora a igreja fizéssemos. O que é que Jesus falou na sua palavra? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele vai falar assim: e em meu nome curarão os enfermos. É interessante isso aqui. Nós não fazemos mais isso. Curarão os enfermos, imporão as mãos nos enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, tocarão na serpente, mas se tomar algo mortífero, não a ofenderá. Meu Deus do céu. Aí nós estamos vendo aqui, ó, através de mim e de você, Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo. Nós estamos indo? Nós estamos indo, igreja? Alguém pegou. E eu vou revelar aqui algo interessantíssimo. E eu vou trazer essa palavra corta para cá. Nós estamos com um enfermo na casa da mãe da Daiane. Eu tenho ido lá várias vezes. Algumas vezes o Espírito me incomoda, eu oro. Mas a incredulidade do povo é tão grande, que quando eu estou orando, eles saem para fora, em vez de estar também intercedendo. E eu vou revelar mais: tem famílias aqui que tem gente enferma em casa, mas não tem coragem de botar o olho da unção. Porque os enfermos estão de um lado, está do outro, está na frente. Olha o que o Senhor vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Este ano você já ganhou alguém para Jesus? Este ano você já edificou uma vida? Talvez vocês não queriam esse pregador hoje. Porque trazer emoção, irmão, todo mundo pode trazer. Mas trazer vocação e ser vocacionado. Então, nós vamos ver, queridos, em Atos agora, que parece que Lucas quer dizer o mesmo assunto para Teófilo. Olha só o que ele vai falar. Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Aqui ele já não diz mais que ele é excelentíssimo. Porque o coração do homem, quando se exalta, Deus abate. Teófilo agora está dando, Lucas agora está dando honra a Jesus e tirou o excelentíssimo do homem. Eu vou pregar aqui um pouquinho. Vamos parar de exaltar o homem. Porque às vezes, querido, a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Mas exaltar o homem, nós vamos perder a credibilidade com Jesus. Ele vai falar assim: olha, eu fiz o primeiro tratado com Teófilo, agora escrevo tudo que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas a ensinar. E aqui eu vou entrar na mensagem, vou ser bem sucinto, eu tenho alguns minutos. Esta obra agora é minha e sua. Aí o Senhor fala assim: olha, pastor Alberto, ai daquele que lança a mão no arado e olha para trás. Porque a Bíblia diz, pastor Roberto, que naquele grande dia,
Muita gente prega isso, mas está errado. A Bíblia diz que naquele grande dia não abrirá só um livro, está no plural. Abre-se-ão os livros, e tem o livro das obras, igreja. Aí ele fala: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Ou você faz uma base, um alicerce firmado em Jesus Cristo, ou você vai perecer no final. Não tem glória, pastor, quando a palavra é assim. Mas eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai refletir se tem alguém enfermo que você conhece, doente que você conhece, que você vai lá impor as mãos. Porque não é no meu nome, é em nome de Jesus que tem que ser feita a obra. Aí ele vai falar assim, olha, e Jesus olha que interessante aqui. Esta obra do Senhor, Ele ordenou para que fizéssemos. O interessante aqui é que o texto está falando, olha igreja, presta atenção, é bom prestar atenção nos pontos fortes da letra, porque a palavra está falando aqui que o Senhor deu ordem, e uma ordem é para ser cumprida. Ele não falou, olha, se você quiser ir, vai. Não, Ele te deu ordem, é uma ordem dada. E aí nós vamos ver o texto, que Lucas vai começar a relatar aqui. Aí ele fala assim, olha, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, até que do alto recebesse, até que do alto recebesses virtude do Espírito Santo. Preste bem atenção aqui. Olha o que Lucas vai falar para Teófilo. O Senhor mandou ficar aqui. Não vai sem preparar, não. Isso aqui é importante. Não saia para fazer missões sem que receba de Deus a virtude do Espírito Santo. E eu vou contar uma outra situação aqui. Esse é bem rápido. Eu estive numa casa, um casal me pediu um apoio espiritual, e eu levei mais 2 obreiros que mal frequentavam a igreja, mas queriam estar perto, queriam estar comigo, e eu ali preparando eles. Eu levei esses 2 obreiros, ao entrar na casa, eles ficaram na porta. Eu sentei logo na porta de entrada no sofá, o rapaz de um lado, e a moça estava na cozinha dizendo que ia fazer um café para o pastor. Só que eu falei para ele, olha irmão, não tenho pressa, eu estou com pressa, não tenho tempo para o café, eu já vou abrir a palavra, vou orar por vocês e vou embora. E quando eu disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, a cozinha da mulher quebrou. Ela já endemoniou lá. Quando eu cacei os obreiros, eles estavam lá na rua. É porque, olha, queridos, é interessante que ele fala assim, ficai, olha, estando eles determinados que não se ausentasse de Jerusalém, até que fossem revestidos. Espera um pouquinho, pastor, o que você quer dizer com isso? Primeiro enche. Primeiro consagra, primeiro ora, primeiro santifica a tua vida, porque aí Deus vai usar com poder e autoridade. Não tem diabo que fica na frente. Aí eles ficaram, eram mais de 500. Preste bem atenção nisso aqui. Mas por que só 120 recebeu? Porque obedeceram a ordem. O irmão falou uma coisa aqui bem interessante. Quebra princípio para você ver o que acontece. Quebra a ordem para você ver o que acontece. Aí nós vamos ver aqui, olha. Porque ninguém consegue fazer missões sem que a base seja construída em alicerces pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como ir sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você vai ser ganhado em vez de ganhar. Já aconteceu isso, das testemunhas de Jeová chegar e ganhar o crente para Jesus naquelas lábias.
Então ele está falando assim, olha, ninguém consegue fazer missões sem que a base e o alicerce seja construído no poder do Espírito Santo. Pode ser doutor, pode ser teólogo, pode ser um bom oratório, um bom pregador, mas se não tiver a virtude do Espírito Santo, jamais vai ser um bom missionário. Vamos terminar. Aí preste bem atenção aqui no texto, para você ver o que acontece. Versículo de número 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Outra coisa que estamos falhando, e muito. Graças a Deus a Ebenezer tem palavra, tem doutrina, mas tem crente fraco, porque não recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só habita numa casa limpa. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele é tão sensível, pastor Roberto, que ele chora por nós com gemidos inexprimíveis. E nós não estamos mais vendo o batismo com o Espírito Santo. Nós não estamos mais vendo homens e mulheres cheias do Espírito Santo, aonde Deus revela na igreja, né? Porque já foi um tempo que o pregador chegava aqui e falava: dá logo o seu grito aí, Satanás, que está no meio da igreja, e Satanás já caía lá. Nós não estamos mandando mais isso. Pode ser teólogo, pode ser doutor, pode ser um bom oratório, pode ter cursos e cursos. Se não tiver uma base formada no poder do Espírito Santo, de nada acontece. Jesus falou: sem mim, presta atenção nisso aqui, sem mim, nada podereis fazer. E quando ele diz nada, é isso que está acontecendo, não acontece nada. Não acontece nada. Jesus não investiu na ordem eclesiástica dos discípulos, preste bem atenção. Ele não investiu primeiro na ordem eclesiástica. Primeiro ele investiu na base dos discípulos. Foram 3 anos e meio na escola. E ele não subiu a Jerusalém para procurar discípulo. Ele pegou na aldeia de pescadores, na Galileia do Gentil. Galileia do Gentil, irmãos, era um lugar de aldeia de pescador, desprezível. Lugar onde ninguém dava nada por ninguém. Era um povo desprezível, Galileia do Gentil. É tanto que o rei deu essa cidade para o rei Irão. E ele foi ver essa cidade, ele falou assim: que é isso, irmão meu? Cidades de Cabul, cidades que não prestam, você me deu. Salomão deu as cidades porque não prestava. E Jesus não vai para Jerusalém. Jesus vai lá e pega Pedro, João, Tiago, pescador, aqueles homens que não tinham doutorado, mas fez uma base missionária neles, que eles saíram depois e enviou eles às suas próprias cidades. Interessante é que isso é coisa minha, não está na Bíblia, eu posso conjecturar aqui. É Pedro falando assim, fica de pé, irmão. É Pedro falando assim: eu não vou não, Senhor, em Jerusalém todo mundo me rejeita. Vambora, Pedro, agora tu vai ser pescador de almas. Eu posso ver Pedro rejeitando a subida para Jerusalém, porque eram rejeitados. E Jesus falando: agora tu vai entrar lá e vai ganhar aqueles homens. E foi isso que aconteceu depois, 5.000 almas na pregação de Pedro. Vamos para o final, já está terminando. Veja que a ordem a seguir é a promessa. Ele não fez a promessa? Não fez, pastor Jefferson? A ordem é a promessa: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestidos de poder.
esperando a promessa do Pai que já lhe disse. Olha que interessante. Quantos creem na promessa do Pai? Porque se você está aqui essa noite é porque você crê que Deus ainda pode te usar com grande poder e autoridade. Não fique acanhado quando Deus mandar tu sair do banco e orar pelo irmão que está na nave da igreja. Eu gosto muito disso. Na terça-feira passada o pastor Roberto nos trouxe uma doutrina aqui que me alegrou muito o coração, porque nos últimos dias estão tentando calar os profetas. A gente vai orar por uma pessoa, entrega, Deus revela, ainda confirma e a pessoa sai falando que é da carne do pastor. Aí o profeta fica calado. Irmãos, se Deus quer te usar, seja, olha o que ele falou para Timóteo: eu não te dei um espírito de quê? De covardia, mas de... Eita Jesus, cadê esse espírito? Tá aí, cadê os ousados do Senhor? Cadê aquele que pode abrir a boca nessa noite e falar: Senhor, eu vou no teu nome, Senhor? Olha só a convenção de Paulo para a gente ir para o final. Aqui a gente falou um pouco de que Lucas apresentou uma base para Teófilo, para poder ele sair na missão. Coisa minha também, posso conjecturar. Quem sabe este homem não foi um dos 70 que Jesus enviou? 70. Vai de 2 em 2. Olha só. A primeira coisa que acontece com Paulo, ainda Saulo, foi ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se não tivermos esse encontro, em vão é o que tu fala. Porque falamos com certeza, com verdade, com propriedade daquilo que nós estamos vivendo. Olha a primeira coisa que ele teve um encontro com Jesus. Olha só, a convenção de Paulo e como é que ele se tornou um missionário excelente. O texto vai dizer que foi ele ter conhecido verdadeiramente Jesus, porque ele conhecia Jesus na perseguição, ele perseguia a igreja, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que um clarão lhe cegou as vistas, porque o que ele via quando era Saulo era perseguição e morte, mas quando o clarão cegou ele, mudou a visão dele, e a Bíblia vai falar que ele está na casa de Judas, e o Senhor manda Ananias ir até lá, e quando ele ora, Ananias ora, a Bíblia vai dizer que caiu-lhe as escamas dos olhos, e ele viu a glória de Deus, porque se as escamas não cair, estamos cegos espiritualmente, porque nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Ele chama nós de uma geração eleita, sacerdócio real, ministro da palavra. Olha só o que o Senhor atribui a você, missionário Reginaldo. Você é um embaixador de Cristo na terra. E vocês sabem o que faz um embaixador? É interessante. O embaixador dos outros países que tem as embaixadas aqui no Brasil, qual é a função deles? Representar a sua nação. Olha como isso é importante. Aí olha só, a segunda coisa que aconteceu foi quando Ananias orou e lhe impôs as mãos e abriu-lhe os olhos de Saulo, e Saulo com as duas, me fala aí, nacionalidade, ele usa a de Paulo. Aí a Bíblia vai falar que a cegueira espiritual dele caiu quando as escamas caíram dos olhos. E foi o texto que vai dizer que pouco tempo depois ele foi visto em Damasco,
pregando a palavra. Pouco tempo depois que caiu as escamas dos olhos, o texto vai dizer que viram ele pregando a palavra em Damasco. Precisamos acordar, igreja. Precisamos acordar. Precisamos fazer. O irmão falou uma coisa, a irmã que cantou aqui, ela falou uma coisa muito séria. Muito séria. Quantos estão preparados com as suas vestes nupciais para encontrar com o Senhor? O rei está voltando. E o pastor sempre prega aqui: você vai se apresentar de mãos vazias? Vamos lá para o final. Olha só. Precisamos de verdadeiros homens e mulheres de Deus, vocacionados pela obra, porque emocionados falam deles mesmos, mas os vocacionados falam de Jesus. Paulo se deteve 3 anos em Éfeso, ensinando a Timóteo, e ali ele vocacionava, ensinava e vocacionava os discípulos. Não adianta ir emocionado, porque emoção a gente fala de nós mesmos, mas quando é vocacionado falamos daquilo que é eterno, falamos daquilo que é do céu. Precisamos ser verdadeiros missionários dos últimos dias, porque a obra está inacabável. É preciso sair dessa cegueira espiritual e entrar numa demissão maior, porque se você ficar ainda só sentando nos bancos e não vê que tem obra missionária no teu bairro, na tua rua, na tua casa, e não precisamos viajar para longe, pastor. Não precisamos ter um passaporte para ser missionário. Missões é aonde você mora, é no teu trabalho, é na escola. Todo tempo é tempo de fazer missões. Vamos para o final. A gente anota, porque depois dos 50 não consegue mais lembrar, não. É preciso sair dessa cegueira espiritual. Vamos parar com o comodismo de só vir à igreja e voltar para casa. De vir à igreja e voltar para casa. Vir à igreja e voltar para casa. A Bíblia diz que de graça recebestes. De graça recebestes. Quantos aqui é cheio do Espírito Santo? E o Espírito Santo é só para você ser usado, cheio. Amém? Vamos lá para o final. Aí ele vai falar aqui, olha, presta atenção no texto. Aquele que, pois, que havia reunidos perante eles, dizendo: o Senhor restaurará esse tempo, esse reino de Israel. E ele diz: não nos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu, mas receberei virtude que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Eu vou terminar aqui. E sereis minhas testemunhas. De quem você tem testemunhado? De quem você tem crido? De quem você tem falado? Jesus está falando que você é testemunha dele. O que uma testemunha faz numa mesa de juiz? Hein, missionário Isabel? O que uma testemunha faz quando está diante do juiz? Ele fala daquilo que ele conhece, de que é verdadeiro. Olha só: e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, Judeia, aonde mais? Até os confins da terra. Espera um pouco. E em Brasilinha também? Oh, glória! Então, igreja, missões é isso. Missões é você ter base, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, ter alicerce, ser formado na escola de Jeová. Esta escola não falha, levanta bons missionários quando você tem um chamado de entender que só basta você conhecer Jesus. Não, Jesus precisa te conhecer.
Isso aconteceu na escola bíblica dominical um outro tempo. O pregador chegou e falou assim: quantos conhecem a Jesus? E todo mundo levantou a mão. E ele perguntou: e Jesus te conhece?